Boa tarde, amados irmãos. Estamos aqui para a nossa segunda formação além das finanças, da transformação ao resultado. Uma finança de valores. Amém? Estamos nos baseando no livro de Gênesis. Então vamos aprender no princípio. Princípios eternos dados por Deus para a nossa vida financeira. Por isso, além das finanças, da transformação ao resultado. Então, seja muito bem-vindo, você que está chegando, você que ainda vai nos ver. O primeiro tema desta formação é um Deus doador. Vamos repetir? Um Deus doador. Então, seja muito bem-vindo. Vamos dar início à nossa formação para que possamos aí alcançar da parte de Deus finanças de valores. Amém? O Deus doador, símbolo de prosperidade. O plano de Deus que as Escrituras revelam é que Deus quer abençoar e quer fazer prosperar o seu povo. Então, primeiro princípio, Deus quer. Nós que queremos, a partir de agora, ter as nossas finanças alcançadas pela graça de Deus, alcançada pelo poder de Deus, estando aí submissa à vontade de Deus, nós precisamos acreditar nesse princípio básico. Deus quer abençoar e fazer prosperar o seu povo. Se Deus quer abençoar e fazer prosperar o seu povo, por que muitas vezes nós não nos sentimos abençoados e não somos prósperos? O que é que está impedindo humanamente a sua vida de prosperar e você se sentir abençoado por Deus na sua vida financeira? Precisamos ter na mente o primeiro princípio básico. Deus quer abençoar e Deus quer fazer prosperar. Ponto. Ninguém muda Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Deus quer abençoar e Deus quer fazer prosperar. Se isso não está acontecendo, é algo humano que está impedindo você de alcançar esta graça da parte de Deus. Amém? A necessidade é preciso estar consciente de que a vontade de Deus é que você prospere. Para a conquista da vitória financeira, para a posse das promessas de Deus, para a provisão sobrenatural em sua vida. Então, é preciso ter consciência, é preciso entender que é a vontade de Deus que eu e você prospere. Não é que um ou outro prospere, fulano ou ciclano prospere, não. É vontade de Deus que eu e você prospere. É vontade de Deus que nós conquistemos a vitória financeira. É vontade de Deus que nós tomemos posse das promessas de Deus. E é vontade de Deus que a provisão sobrenatural na nossa vida aconteça. Amém? Servimos a um Deus doador. Gênesis 1, 28, 30. Peço que o missionário Rafael anote aí. Gênesis 1, 28, 30. É o fundamento bíblico do primeiro tema desta formação. Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra, todas as plantas que produzem sementes. Estas servirão de alimento para vocês. Todos os vegetais como alimento, todos os que têm em si o fôlego da vida, todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu, todas as criaturas que se movem no chão. Eis que lhes dou todas as coisas. Gênesis 1, 28, 30. Então Deus
Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para prosperar, para alcançar a vitória financeira, para tomar posse das promessas de Deus e para a provisão sobrenatural de Deus em nossas vidas. Se nós ainda não alcançamos esse patamar de vitória na nossa vida financeira, é porque algo humano está acontecendo de errado. E você precisa saber e entender o que é que está acontecendo de errado em sua vida. Deus é imutável, as promessas de Deus são sempre as mesmas. É da vontade de Deus que abençoar você e que você prospere. Se não está acontecendo, você precisa identificar o que é de errado que você está fazendo. Ponto. A atitude divina. Após criar Adão e Eva, o primeiro ato de Deus foi invocar bênçãos sobre eles e deu-lhes domínio sobre a terra. O primeiro ato de Deus ao criar o homem foi abençoá-los e dar-lhes domínio sobre a terra. Então, assim como a palavra do Senhor diz que Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre, Deus é imutável, Deus não muda. É preciso entender que quando Deus criou o homem, Deus já os abençoou. A bênção de Deus está sobre a vida humana. Por isso a palavra de Deus diz que o homem é a delícia do coração de Deus. Deus já nos abençoou. A bênção de Deus está sobre o homem. Tanto está que nós somos as únicas criaturas, o único ser criado, feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos abençoados por Deus. Você precisa dizer isso para você mesmo. Eu sou abençoado por Deus. Ponto. Deus deu domínio ao homem sobre a terra. Você é capaz de dominar. Algumas pessoas dizem, eu sou dominador, eu domino mesmo, eu gosto de dominar. Pois bem, só que Deus deu o poder de você se dominar. Se você é incapaz de se dominar, dominar os seus desejos, dominar suas vontades, dominar seus pensamentos, dominar seus propósitos, sua estratégia de vida, suas metas, você não será capaz de dominar ninguém. É uma ilusão, é uma frustração se você pensa que você é capaz de dominar outros e não é capaz de dominar você mesmo. O primeiro ato do Deus doador foi abençoar. E foi dar ao homem a capacidade de se dominar. Ficou claro? Tudo lhes era sujeito. Deus fez provisão para suprir todas as suas necessidades. Tinham em abundância tudo o que precisavam. Não havia falta de nada. Lhes entregou o mundo inteiro com todos os seus recursos. Tudo foi entregue na mão humana. Todos os recursos, toda a provisão, toda a abundância para suprir as necessidades do homem. Tudo foi entregue por Deus nas mãos do homem. Deus quis compartilhar tudo com o homem. O único ser criado à imagem e semelhança de Deus. Se a provisão de Deus, se a abundância de Deus, se o suprimento das necessidades não está acontecendo, é porque nós não estamos utilizando tudo que Deus nos deu para a glória de Deus. Nós estamos usando para o nosso bel prazer, de forma egoísta, de forma egocêntrica, mas não estamos usando tudo que Deus nos deu para a glória de Deus. Abundância, provisão, suprimento, tudo foi dado por Deus no início da sua criação. Olha que maravilha. Um ato de doação.
relacionamento divino versus relacionamento humano. O Eterno começou o seu relacionamento com o homem por meio de um ato de doação. Por isso o Catecismo da Igreja Católica diz que o primeiro desejo de estar com o homem é de Deus. Por quê? Porque assim foi no princípio, assim foi no início da criação. O Eterno começou o relacionamento com o homem por um ato de doação. Deus deu a vida, Deus deu o hálito, o sopro vital, Deus deu a abundância, a provisão, o suprimento, o domínio, a bênção, para que o homem pudesse viver na sua presença. A visão humana, o Deus doador, o propósito original de Deus. É revelado o propósito original de Deus para o homem. Encontramos nele o Deus doador, que concede livre e abundantemente de todo o coração bênçãos a seus filhos. Então, quando você for se direcionar a Deus, a orar pela sua vida financeira, você precisa se direcionar como alguém que sabe quem é Deus, como alguém que conhece o Deus que serve, como alguém que acredita verdadeiramente naquilo que Ele é. Ele é um Deus doador. Ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus de abundância. Ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Ele é. Não é em Deus que está a falta, não é em Deus que está a escassez, não é em Deus que está as dificuldades financeiras, não, isso não existe em Deus. Deus é um Deus doador. Esta dificuldade está em nós e acontece através de nós. A visão humana precisa se enxergar Deus como Deus doador, para viver na plenitude das bênçãos do Senhor, para se ter todas as necessidades supridas continuamente, pois não é desejo do Eterno reter as coisas que seus filhos precisam. Não é desejo do Eterno reter as coisas que os seus filhos precisam. Nós somos carentes de necessidades, nós somos carentes de provisão, nós somos carentes de suprimento. Mas em Deus está a plenitude de todos esses recursos que já foi dado ao homem no início da sua criação. Então nós precisamos nos direcionar a Deus como um Deus doador, como um Deus de bênção, como um Deus de provisão, como um Deus de abundância, como um Deus de suprimento, como um Deus de graça, como um Deus de poder, como um Deus onipotente, como um Deus onisciente, como um Deus onipresente. Nós não temos o direito de diminuir Deus. Deus é um Deus doador. O clamor humano a todos os seus filhos que lhe pedem, o Deus doador concede com liberalidade suas bênçãos. A todos aqueles que lhe pedem, o Deus doador concede com liberalidade as suas bênçãos. Então é preciso pedir a Deus as suas bênçãos. Se dirigir a Deus como um Deus doador, como um Deus de bênção, como um Deus de provisão, como um Deus criador de todas as coisas. É preciso pedir as bênçãos de Deus. As promessas, bênçãos ilimitadas, Deus continua a derramar suas bênçãos. Deus continua fazendo seus filhos prosperar. Dentro da Igreja Católica, nós, quando falamos de prosperidade, quando falamos de finanças, nós somos muito reprimidos, muito tímidos. Nós estamos falando aqui, amado, não como prosperidade, como algo que você tem que ser próspero, você tem que fazer isso, você tem que prosperar, não. Nós estamos falando aqui da fé católica. Estamos falando de um Deus doador, naquilo que a Igreja Católica acredita.
A Igreja Católica acredita num Deus criador, num Deus doador, que no princípio de tudo, na criação humana, deu ao homem todas as suas bênçãos. Deu ao homem o poder de se dominar e de dominar a terra. Deu ao homem toda a liberalidade, todo o suprimento, toda a abundância, toda a provisão para que ele pudesse viver sobre a terra. Deu ao homem tudo aquilo que ele precisa para viver. A prosperidade que a Igreja Católica acredita, ela se limita àquilo que o homem precisa para viver. A Igreja Católica não acredita em ganância, a Igreja Católica não acredita em orgulho, a Igreja Católica não acredita em você ter mais do que aquilo que você precisa. A Igreja Católica acredita na provisão daquilo que é necessário. A prosperidade para aquilo que é necessário. A Igreja Católica não acredita na vanglória, a Igreja Católica acredita na provisão, no Deus doador. Amém? Gênesis 9, de 1 a 3. Peço que o Rafael também anote aí. Gênesis 9, de 1 a 3. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Estão entregues em suas mãos os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão, os peixes do mar, enfim, tudo foi entregue a vocês. Valéria, mas então se eu tenho um Deus doador, um Deus de provisão, um Deus de suprimento, um Deus de bênção, um Deus que me ensinou a me dominar e a dominar a terra, um Deus que me deu tudo, um Deus que me criou, por que eu passo por necessidades financeiras? Por que as minhas finanças não são abençoadas? Por que mais falta do que tem? Porque nós não usamos os recursos que Deus nos deu para a glória de Deus. Onde você está empregando o seu dinheiro? O que você está fazendo com o dinheiro, com a provisão que Deus te dá? Onde você está gastando o seu dinheiro? Você está cuidando das coisas de Deus? Você está cuidando das obras de Deus? Você está cuidando da igreja do Senhor? Você está cuidando da sua família? Você cuida dos seus filhos, do seu marido, do seu esposo? Você ajuda os necessitados? O que você está fazendo com toda essa provisão que Deus está te dando? Se você não usar isso para a glória de Deus, você não terá bênçãos na tua vida financeira. Ponto. Não tem discussão. Isso é princípio eterno. Isso é princípio divino. Isso não depende de mim, não depende de homem, de mulher nenhuma. Isso é unicamente coisa de Deus. Isso é princípio eterno. Se você não usar os recursos que Deus te dá para a glória de Deus, você não será abençoado. Ponto. Amém? Servimos a um Deus doador. Foi o primeiro ato de Deus após criar Adão e Eva, foi invocar a bênção de Deus sobre eles, colocou-os no jardim do Éden, deu-lhes domínio sobre a terra, tudo lhe era sujeito e fez provisão para suprir todas as suas necessidades. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os abençoou tanto, Deus lhes deu todos os recursos necessários para a sua sobrevivência, a ponto deles se dominarem e a ponto de tudo estar sujeito a eles. E aqui um princípio eterno. A quem estamos sujeitos? Ao dinheiro ou o dinheiro está sujeito a nós? Nós nos sujeitamos às finanças ou as finanças se sujeitam a nós? Um ato de doação. O Eterno começou os seus relacionamentos com o homem por meio de um ato de doação. Concedeu-lhes vida, um lindo jardim, vegetais e frutas como alimento, tinham em abundância tudo o que precisavam, não havia falta, o mundo inteiro com todos os seus recursos estavam à sua disposição. Assim como hoje. Tudo está à nossa disposição, todos os recursos, internet, tudo está à nossa disposição.
mas nós temos o poder de dominar. E como você domina tudo isso? Para uso seu apenas ou para a glória de Deus? O Deus doador. É revelado o propósito original de Deus para o homem. Deixar-se encontrar no homem como Deus doador. Conceder-lhes livre e abundantemente de todo o coração as suas bênçãos. Que precisamos enxergá-lo como Deus doador, para viver na plenitude das bênçãos do Senhor, para ter todas as necessidades supridas continuamente. Que não é desejo do Eterno reter as coisas que seus filhos precisam e que são suas. É desejo de Deus, é propósito original de Deus, que Deus seja encontrado em você como Deus doador. E aqui para aqueles que dizem, eu sou o templo do Espírito Santo, mas vivem em dificuldade pecuniária, em dificuldades financeiras. Deus, o propósito original de Deus é que as pessoas olhem para você e encontrem em você um Deus doador, um Deus de bênção, um Deus de suprimento, um Deus de graça, um Deus de doação e não um Deus que te faça passar necessidades. Não é da vontade de Deus que as pessoas olhem para nós e vejam, poxa, ela é uma serva de Deus, ele é um servo de Deus, ela é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, e olha a necessidade que eles estão passando, olha, eles não têm nada, olha isso, olha aquilo. Isso não é vontade de Deus. Vontade de Deus é que as pessoas olhem para você e encontrem em você um Deus doador. Então pare de se amaldiçoar. Pare de viver sob o jugo da maldição. Levante a sua cabeça, seja cheio do Espírito Santo. Clame a Deus como um Deus doador. Renuncie a tudo aquilo que você faz de mau uso com os recursos que Deus te dá, de mau uso com as bênçãos que Deus te dá, com as finanças que Deus te dá, nem com o mínimo valor que for, 10 centavos, 50 centavos, não importa. Mas não queira mais viver na maldição, sob o jugo da maldição. Abençoe esse dinheiro, abençoe essas finanças e use para a glória de Deus. Faça o que tem que ser feito, se domine. E use tudo isso para a glória de Deus. Todos os recursos de Deus é concedido com liberalidade as suas bênçãos a todos os seus filhos que lhe pedem. Bênçãos ilimitadas para seus filhos, de Adão até Eva e até nós, ele continua a derramar fazendo o seu povo prosperar. Amém? Então, primeiro ensinamento desse curso de finanças, que você tenha Deus como um Deus doador. Que você se dirija a Deus como um Deus doador. Que você acredite que desde o princípio, lá no início, na criação do homem, Deus já agiu com liberalidade. O primeiro ato de Deus foi a bênção. Deus abençoou, Deus deu o domínio ao homem Deus deu o dom ao homem, a graça ao homem para se dominar. Você pode dominar o seu orgulho, você pode dominar o seu egocentrismo, você pode dominar a sua vanglória, você pode dominar os seus desejos desenfreados, você pode dominar suas paixões e você pode começar a usar os recursos financeiros que Deus te dá, a provisão de Deus, a liberalidade de Deus para a glória de Deus. Fazendo bom uso dos recursos de Deus. E aqui nós já podemos sanar muitos problemas que acontecem conosco. Porque nós que somos católicos, nós que temos a fé católica, nós acreditamos nesse Deus criador e nesse Deus doador. Nós acreditamos nesse Deus que nos deu o dom de nos dominar, o dom de ser santos. Nós acreditamos nesse Deus que nos deu todas as coisas, nesse Deus Pai Criador, no Deus Filho Redentor, no Espírito Santo Consolador, nesse Deus Espírito Santo Consolador. Nós acreditamos na Trindade Santíssima, nós acreditamos nesse poder que foi dado para nós. Mas esse poder, ele precisa ser usado para a glória de Deus. E as pessoas, ao olharem para nós, encontrar em nós a provisão, encontrar em nós a bênção, encontrar em nós o suprimento das necessidades, encontrar em nós a santidade. Deus se manifesta através de nós naquilo que nós fazemos.
Por isso, que você acredite hoje e tome e se livre dessa maldição, da maldição financeira. Que você se livre desse fardo que pesa sobre você. E que você tome os recursos que Deus te deu para a glória de Deus. Abençoe a igreja, abençoe as obras de Deus, abençoe a sua família, abençoe sua casa, abençoe seu marido, abençoe sua esposa, abençoe seus filhos, abençoe seus amigos, abençoe. Como Deus é um Deus doador, como Deus é o Deus da bênção, você também é uma pessoa doadora de bênçãos, você também é um abençoado. Isso é vitória financeira, quando você assume o Deus doador na sua vida. Em hebraico, doar, barak, significa abençoar, conceder o bem. Ocorre 330 vezes na Bíblia. O propósito supremo de Deus, desde o princípio do seu relacionamento com o ser humano no Jardim do Éden, foi abençoar e fazê-lo prosperar. Ser a fonte de todas as bênçãos. Suscitar um povo com o qual faz aliança, abençoando. Fazer ainda hoje repousar sobre o seu povo, que é semente de Abraão e a descendência da Virgem Maria, por meio de Cristo, as bênçãos de Deus. Isso é fé católica. Acreditamos num Deus doador. Acreditamos que Deus faz repousar sobre o seu povo a semente de Abraão, a descendência de Cristo, a descendência da Virgem Santíssima, por meio de Cristo, as suas bênçãos financeiras sobre nós. Por isso, no final deste primeiro tema, o Deus doador, eu convido você a fechar seus olhos e nós vamos orar a Deus agora. Pai amado, em nome de Jesus, pelos méritos da Virgem Santíssima, Tu que és o Deus doador, nós te pedimos as suas bênçãos sobre nós nessa hora. A bênção que Tu fizeste repousar sobre Adão e Eva no princípio da criação, quando Tu os criastes, que essa bênção desça sobre nós. Que o Senhor nos dê a graça de dominar as nossas paixões, os nossos desejos desenfreados, o nosso orgulho, o nosso egocentrismo, a nossa vanglória. E o Senhor nos dê toda a provisão, todos os recursos, todas as graças para que possamos usar todos os recursos que o Senhor nos dá para a Tua glória. Renunciamos agora em nome de Jesus e pela intercessão da Virgem Maria, todas as maldições que nós mesmos colocamos sobre nós, pelo mau uso dos nossos recursos financeiros, pelo emprego dos nossos recursos financeiros em orgias, em farras, em coisas que não agradavam o Teu coração, que amaldiçoaram as nossas vidas pela nossa livre decisão. Renunciamos a tudo isso agora em nome de Jesus Cristo e invocamos o Deus doador, o Deus da bênção, o Deus da prosperidade, o Deus da graça, o Deus da vitória financeira, o Deus da provisão, o Deus do suprimento de todas as necessidades, o Deus da bênção sobre as nossas vidas, para que possamos usar os recursos financeiros para a glória de Deus. Na igreja do Senhor, nas obras de Deus, na nossa vida pessoal, na nossa vida de santificação, nas nossas famílias, com filhos, marido, esposo, com os nossos amigos, com aqueles que passam por necessidades. Nós queremos ser abençoadores, abençoados e abençoadores. Queremos ter um Deus doador e nos tornar doadores para a glória do nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre nós e que a glória de Deus se resplandeça em nossas vidas. E que possamos e que as pessoas possam encontrar em nós o Deus doador. Que Deus abençoe sua vida para a glória do nome de Jesus, sob a intercessão da Virgem Santíssima. Amanhã teremos o segundo tema, ofertas aceitáveis. Então, você que fez sua inscrição, você está sendo inserido no grupo fechado no Facebook, você
vai ter esses vídeos à sua disposição a qualquer hora e em qualquer lugar. E também a apostila com todo o conteúdo formativo em PDF para que você possa usufruir para a glória de Deus. Você que ainda não fez sua inscrição e quer fazer esse curso, além das finanças, da transformação ao resultado, finanças de valores, no princípio, fundamento no livro de Gênesis, entre em contato conosco pelo WhatsApp, faça sua inscrição, investimento de R$20 e você será inserido nesse grupo fechado no Facebook, onde só os inscritos terão os vídeos e a apostila em PDF com todo o conteúdo à disposição a qualquer momento e qualquer lugar. Que Deus abençoe sua vida e que a partir de hoje você seja agraciado pelo poder de Deus. Amém? Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Finanças, além das finanças, da transformação ao resultado. Que o Deus doador te cumule de bênçãos. Sou a missionária Valéria, da comunidade missionária Chamas Abrasadoras. Nosso carisma é formação da consciência. Estamos à sua disposição. Se você quiser nos levar de missão para a sua cidade, é só entrar em contato conosco. Somos pregadores, formadores, missionários e estamos aqui para servir ao Deus doador. Que Deus te abençoe. Salve Maria.